Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida e Reforma. Estou aqui antes para dar um aviso para vocês, para curtirem, compartilharem, comentarem e se inscreverem no canal, tá certo? Muito obrigado por assistir, beijão, um ótimo vídeo pra gente. E aí, pessoal, tudo bem? Novamente, meu nome é Diego. Eu estou aqui para fazer agora uma coisa diferente, uma exposição que tem a ver com um tema que eu quero manter abordando aqui durante algumas semanas, que é a transformação da pessoa, a transformação da nossa vivência, né, da nossa vida, do nosso comportamento e também da nossa mente em relação às coisas do dia a dia, né? Então vamos lá. Se puder, se inscreva, curta, compartilha, porque a gente aqui, na verdade, isso aqui é uma emanação do que a gente vai absorvendo, né? É uma coisa meio natural pra gente, porque como a gente tem muita coisa absorvida, a gente vai estudando, então eu tive esse desejo de compartilhar o que eu vou aprendendo com vocês que quiserem adquirir esse conteúdo. Eu agradeço a vocês pela ajuda e peço que continue assistindo, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, porque é uma coisa que eu tenho um prazer de fazer, que é eu buscando o conhecimento de Deus e poder edificar você de alguma forma, ok? Mas vamos lá. Primeira temática assim que eu quis abordar, que é a transformação, tem a ver com essa passagem. Então eu queria, esse primeiro vídeo, abordar a passagem de Romanos 12, 1 e 2. Mas para abordar Romanos 12, 1 e 2, eu preciso abordar o que o contexto do livro e também desses capítulos 12, 13, 14 e 15 falam, tá? Então vamos lá. Eu vou citar alguns textos, alguns dos textos eu não vou citar, eu vou falar algumas passagens-chave, tá? Outras nem vou citar, eu só vou comentar sobre. Porém, já fiquem cientes que eu vou expor Romanos 12, 13, 14 e 15. Não todo, não. 12, 13, 14? 12, 13, 14, porque o 15 é só a finalização, né, da carta. Mas 12, 13, 14. Então, se vocês quiserem acompanhar, comentem, critiquem se eu tiver alguma coisa errada, se vocês acharem que eu tiver alguma coisa equivocada, podem falar, eu não tenho problema. Eu adoro conversar sobre palavra de Deus, sobre quando tem um objetivo de edificação, de crescimento mútuo, tá? Então é isso, vamos lá. Primeiro, Romanos 12, 1 e 2 é importante eu citar ele, tá? Então eu vou citar pelo menos Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá. O que é importante nesses versículos? Primeiro que eles são versículos-chave para entendimento da compreensão do resto da carta até agora. Ele finaliza, o Romanos ele tem duas partes, tá? Romanos ele acaba em Romanos 11 e ele tem a parte prática, uma parte mais cotidiana, mais rotina, que ele vai falando a partir dos 12 até o 14, tá? O 15 é só a finalização de tudo, mas é como se fossem duas cartas distintas, tá? Logicamente que não ação, mas é como se fosse, por exemplo, ele finaliza, ele dá um epílogo, dá uma doxologia no último versículo do 11, ele finaliza, ele glorifica a Deus e finaliza. Tanto que a última palavra do capítulo 11 é amém, tá? E o 12 ele começa novamente com outro tema, e ele começa com esses versículos. Ou seja, você quer entender o que ele quer dizer nesses versículos? Então leia o resto dos capítulos, entendeu? O que é o culto racional? O que é o entregar o nosso corpo para o sacrifício vivo? Entendeu? Então ele vai explicando isso. Ele explicou toda a redenção, a sistemática da salvação, a queda, a vinda de Cristo, a redenção, a santificação, a eleição. Ele explicou tudo isso. Agora ele vai falar, então,
já que agora vocês sabem de tudo isso, então apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Dê o culto racional a Deus, porque vocês sabem agora o que é, como se crê. Entendeu? Então ele está passando para o nível 2, digamos assim. Ele está começando a próxima fase. Digamos, a gente passou uma fase e vai começar a outra. Entendeu? Esse é o propósito de Paulo nesses capítulos. E o versículo 12, 1 e 2 vai introduzir essa parte da carta. Tá? Então vamos lá. O que o Romanos 12, após o versículo 2, fala? Ele começa a falar sobre certos comportamentos, tá? Certos comportamentos morais, práticos e éticos do nosso cotidiano. Primeiro, ele vai falar sobre nosso papel no reino de Deus, tá? Do versículo 3 ao 8, a usar os dons de forma correta e também tomar cuidado com vanglória e orgulho. Tanto que ele começa falando, né, que a cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, se coloque no lugar que Deus te deu, no sentido de ofício. Deus te deu um dom para isso, então faça esse dom, entendeu? Realize esse dom de fato. Não ache que você pode fazer mais outras coisas que não lhe são cabíveis pelos dons que você recebeu de Deus. Então evite o orgulho nesses pontos, entendeu? E ele fala isso tudo para que a gente venha a exercer, como ele vai complementar depois no versículos 9 até o 20, para que a gente exerça tudo em prol do próximo, em prol da edificação mútua, tá? Ele começa também a citar várias virtudes que nós devemos exercitar. Engraçado, né? Porque eu li um livro faz pouco tempo falando sobre virtudes e vícios, né? e pecados capitais, que na verdade o objeto de desejo, tá? Ele pode ser tanto a virtude como um vício, entendeu? Então, na verdade, a virtude é o comportamento correto direcionado a alguma coisa, entendeu? Você tem o dinheiro, você pode exercitá-lo de forma correta, ao ajudar o próximo, a não querer ter mais do que convém ter, a não desejá-lo mais do que ele deve ser desejado, porque na verdade ele só deve ser um meio de sobrevivência e também um meio de conseguir as coisas para que você possa viver de forma melhor, mas não deve ser o foco em si. E nesse caso ele fala que as coisas devem ser direcionadas para os meus objetivos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, que é o que rege tudo. Mas aqui ele foca no amar ao próximo como a ti mesmo, porque, como eu já disse antes, ele está falando sobre o nosso comportamento após o correto entendimento da teologia, após o correto entendimento das doutrinas cristãs. Então agora ele está se preocupando no tratamento que nós vamos ter com o nosso cotidiano, entendeu? Então ele fala de amor sincero, que não pode ser hipócrita, tem que ser um amor de fato, um amor ao próximo acima de todas as coisas, sincero. A gente deve ter uma firmeza moral, a gente não deve se iludir com as situações, nós devemos se satisfazer na esperança, como diz aqui, deixa eu procurar, vamos ver. Prosperidade, não torneis ninguém algo mal. Alegrados com o salegam, na oração, regozijáveis na esperança, sede pacientes nessa tribulação. Ele fala que nós devemos de fato ter o nosso foco na vivência, sabendo que vamos ter entre aspas, né, a recompensa. Não vamos ter a recompensa de fato, mas o que eu quero dizer é que a recompensa não é a que você imagina em termos materiais, né? A gente tem que ter a esperança da recompensa em Cristo. Esse é o ponto. Esse é a chave, né? E é isso. Fazer o bem sempre, ter empatia para que haja edificação mútua. Quando a gente tiver alguém triste, a gente compartilha da tristeza dele. A gente vai lá e dê um ombro amigo. Entendeu? O capítulo 13 praticamente inteiro fala sobre a obediência às autoridades, em relação a também dar um exemplo, né, como um cristão, não criando tumulto e essas coisas, entendendo que as autoridades são instituídas por Deus, né? E o capítulo 14 se preocupa com
tratamento dos novos na fé. E ele frisa o não causar tropeço para os novos da fé. Então vamos tentar resumir isso em poucas palavras. O culto racional é você transformar tudo o que você aprendeu em prática, e na prática você mostrar isso amando ao próximo. Esse é o nosso culto racional, esse é o nosso entregar o corpo como sacrifício vivo. É você conseguir aprender tudo o que ele falou do 1 ao 11 e praticar como culto racional e como entrega de corpo, como sacrifício vivo, tá? Esse é o correto entendimento do culto racional de acordo com a Epístola de Romanos. Entendeu? Eu falei, você pode falar muitas outras coisas relacionadas ao culto racional que seja edificante também, que seja boa também, porém a interpretação da carta é essa, é o fato de você, após entender tudo que ele já falou, praticar por meio desses termos, tá? E é isso, irmãos. Eu glorifico a Deus por ter essa oportunidade de estudar as Escrituras e também por conseguir transmitir essa mensagem para vocês. Espero que tenha, de fato, edificado e adicionado alguma coisa a vocês. Eu acredito, e para mim foi muito construtivo esse estudo. Eu aprendi muito também, porque nós tendemos a criar várias teorias sobre passagens que a gente usa como chavão, né? E é bom quando a gente vai compreendendo, mesmo que as coisas que a gente vai imaginando durante a vida não sejam erradas, mas essa passagem tem um ponto específico, tem um objetivo, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Beijão, até o próximo vídeo.